Alô, alô, alô! Estamos aqui mais uma vez no Estúdio Chip 78, e dessa vez com a ilustre presença do Dr. Antônio Sanches, o rei do dente, aqui de São José, cirurgião dentista, focado aí no implante dentário, uma clínica sensacional ali no centro aqui de São José dos Campos, mas já teve clínica em São Paulo, em Taubaté, atende Taubaté também, tem muitos pacientes aqui do Vale do Paraíba, e claro, vou deixar ele se apresentar agora. Por favor, doutor. Fique à Tudo bem, vontade. Otávio? Obrigadão pelo Joia? convite, obrigado por estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Sou o Dr. Antônio, sou dentista, especialista em implantes. Nós temos uma clínica multidisciplinar com especialista em todas as áreas aqui em São José dos Campos. A gente fica ali no centro, ali na Marechal Castelo Branco. Show de bola. E me conta um pouquinho, como que você se tornou dentista, como que foi o início aí dessa trajetória? Legal. Eu me tornei dentista, né? Naquela época, na faculdade, pai e mãe ajudando. Você faz aquelas provinhas disciplinares, né? Para ver para onde que você vai, né? E eu sempre me identifiquei muito com humanas. E eu tinha um tio, tenho um tio, né? Vivo ainda, Dr. Joaquim. Ele era dentista lá em São Paulo. E eu sempre tive ele como inspiração. Porque ele sempre foi um profissional de muito sucesso, um profissional que a gente via que dava certo. E eu sempre, ele era meu dentista. Eu ia lá e eu gostava muito. Eu me inspirei muito nele para seguir essa carreira. Foi, foi uma visão bacana na época, foi um profissional que foi um mentor, né? Depois acabei até fazendo estágio com ele na época da faculdade, foi bem bacana. Eu ia lá acompanhar os casos, ele tinha uns casos bem complexos. E o implante, quando estava começando, há 30 anos atrás, eu ia lá fazer estágio, era bem bacana. Eu falei, um dia eu vou fazer isso aqui, um dia eu vou fazer isso aqui, né? E sempre sonhava com isso, e hoje, graças a Deus, é uma realidade na minha vida. Esses implantes. Ele é seu tio, é cirurgião dentista. É, meu tio. E você tinha quantos anos quando você começou a ter ele como referência? Aí eu era novo, porque eu era paciente dele, eu tinha 10, 12 anos de idade. Era novinho de tudo. Olha só, que legal. E aí foi indo, e quando foi chegando na época de fazer vestibular, as coisas, eu falei, dentista, eu vou seguir. Foi a primeira escolha. Você fez vestibular para odontologia Foi. e já. Todo mundo falava assim, não, você não faz medicina. Eu falei, não queria ser médico, eu queria ser dentista. Eu queria ser dentista. E deu Excelente. certo. Naquela época o vestibular era um pouco mais complicado, né? Não era que nem hoje. Então eu Ah, fiz, deu trabalho para passar. Deu trabalho. ah. Eu passei, fiquei muito feliz, muito, muito feliz. Meus pais comemoraram muito. E eu fiz a faculdade. Você começou com quantos anos? Cara, eu tinha uns 20 e poucos anos atrás. Eu tinha uns 22, 23 anos atrás quando eu entrei na faculdade. E aí, quando você se formou, 26? Né? Por aí. Formei com 26, 27 anos, né? Comecei minha carreira lá em São Paulo, capital, né? Aí comecei trabalhando, como a gente sempre começa, às vezes trabalhando para os outros, trabalhava na periferia, trabalhei um ano para os outros. Depois montei minha primeira clínica, lá em São Paulo mesmo. Depois fui crescendo, cheguei a ter 3 clínicas funcionando em São Paulo. 3 clínicas. 3 clínicas. Aí depois resolvi mudar para o interior. Montamos a primeira clínica no Vale do Paraíba, em Taubaté, em 2013. 2013, primeira clínica em Taubaté. Mas continuava morando em São Paulo e vindo para cá. Morando em São Paulo Então, sua e vindo primeira para cá. clínica foi a de Taubaté. Foi de Taubaté. São José foi mais recente, foi 2018. 2018, Taubaté. São Então, José. de São Paulo, você foi para Taubaté primeiro. Fui para Taubaté. Eu não cheguei a morar em Não Taubaté. chegou a morar. Eu tinha clínica lá, mas eu morava em São Paulo. Eu ia para Taubaté e voltava para São Paulo. Entendi. Me diz uma coisa, as clínicas de São Paulo já tinham esse mesmo conceito do rei do dente? Não, eram clínicas diferentes. Era um outro conceito, eram clínicas particulares, né? A maioria delas usava até o meu nome como referência. Clínica Dr. Antônio, Odontologia Center. Eram clínicas diferentes. Todas elas funcionam até hoje. Foram vendidas, são case de sucesso até hoje. Continuam funcionando até hoje. Que legal. Foram todas Um comercializadas. faro, então, aí para. Graças a Deus deu certo. Que bom. E como que você achou essas clínicas para montar? Você. Então, são clínicas, algumas nós compramos já como Ah, clínica entendi. e outras nós montamos tudo do zero. Então Achou tem de ponto? todo jeito, Foi... achou ponto desde o zero. Que nem aqui em São José, nós achamos o ponto, compramos uma casa, então construímos do zero aqui em São José e teve algumas lá em São Paulo, que nós, em Taubaté também teve, que já comprei funcionando e transformamos para Rei do Dente. O Rei do Dente é uma marca relativamente nova, né? Ela tem 7 anos, nós criamos ela em 2018. Foi quando veio para São José. Foi quando eu vim para São José. Eu tinha um outro nome, a gente tinha uma franquia, na verdade, de clínica odontológica. Foi quando nós encerramos a parceria com a franquia e estava buscando um nome que chamasse atenção, que fosse bacana.
Eu até brinco assim que foi coisa de Deus esse nome. Porque é um nome muito forte, muito marcante. Quando nós chegamos nesse nome, eu falei, esse nome já existe. Como que ninguém nunca É usou Rei verdade. do Dente? Porque já existe Rei do Óleo, Rei do Pastel, Rei do não sei o quê. Eu falei, esse nome já existe. Ah, vamos pesquisar para ver. Não, não existe. Eu falei, como assim? Aí o cara que estava ajudando a gente, o consultor na época, falou assim, então registra agora. Pega agora, porque o nome é muito forte. Eu falo, é coisa de Deus esse nome aí. Eu falo, é coisa de Deus mesmo. Se é para ser, vamos, Rei do Dente. E hoje, né, você está no centro, você trabalha com um público específico, né, que é o público do implante. É, a Como gente você chegou nesse público? A gente atende todos os públicos, né? É que como eu sou especialista, a pessoa acha que a gente atende mais só implante, mas a gente tem especialista em todas as áreas, né? Então a gente atende canal, atende prótese, atende parte clínica geral, atende criança, atende todos os públicos. Mas eu, doutor Antônio, tenho foco do implante, da reabilitação através do implante. Mas a gente atende todas as áreas. Até porque muitas vezes o paciente ele tem implante para fazer, mas ele tem outras coisas para fazer. Então a gente sabe que não é legal começar o tratamento numa clínica e ir para outra clínica. Então a gente oferece todo o suporte lá em toda especialidade. O que você precisar fazer, a gente tem lá na clínica. Ah, excelente, então. Então é para todas as idades também. Todas as idades, todos os públicos que a gente precisar, a gente tem lá. Eu imagino aí nessa parte da cirurgia, né, dentária, ela é muito, é algo complexo, né, doutor? Você tem alguma história marcante, assim, como que você transformou a vida das pessoas? A gente tem, graças a Deus, tem bastante histórias, né? A gente tem uma recente agora do seu Geraldo, é um paciente nosso que ele teve lábio leporino quando era criança, né? Lábio leporino é a pessoa que nasce com uma fenda aqui, fechado, e já é um senhor com 50 e poucos anos, tem uma certa dificuldade para falar, né? E nós estamos lá no Centro São José. E lá tem pessoas que entram da rua, tem pessoas que vêm através de indicação, a gente trabalha com todo o público sem preconceito nenhum. Nós somos a clínica da família, estamos lá para atender todo mundo. E esse senhor entrou lá, ele com dificuldade para falar e levou a irmã dele que falava para ele, olha, doutor, ele tá querendo fazer o tratamento, nós já passamos em 4, 5 clínicas e ninguém quer fazer o tratamento dele. Mas por quê? Ah, fala a verdade, você acha que é preconceito? Um senhor mais simples, bem humilde, mora na roça, né? Nós atendemos o seu Geraldo com todo carinho, fizemos para ele há 2 anos atrás, fizemos uma prótese para ele. Ele estava sem dente, fizemos uma prótese, nossa, ele ficou feliz, até postamos no Instagram na época, ficou super feliz. E agora, recentemente agora, eu lembrei dele porque agora recentemente eu atendi ele essa semana. Ele voltou super feliz, falou assim, doutor, agora eu quero fazer meus implantes. Que bacana. Veio, economizou o dinheirinho dele para fazer os implantes e está realizando o seu sonho de colocar os implantes, ter os dentes fixos. Porque ele imaginava que por ter lábio leporino ou por ser uma pessoa mais simples, ele não poderia realizar o seu sonho. Mas lá com a gente ele conseguiu realizar o sonho, ele já fez os implantes, ele precisou de enxerto também, fez o enxerto e agora está colocando dente definitivo. Ele está muito feliz, a gente está mais. Quantos anos ele tem? O geral deve ter uns 58, 60 Olha anos só. já. Novo, novo, mas coitado, sofreu muito a vida inteira. Sofreu muito a vida inteira, sofreu preconceito, tudo, mora na roça, pouco conhecimento. Achou que os implantes não era para ele. E a gente teve a oportunidade de plantar essa ideia nele há 2 anos atrás, quando ele fez a prótese. Seu Geraldo, o senhor vai ficar muito melhor implante. E agora ele está fazendo, tá bem bacana. Primeira vez, então, foi uma prótese que ele fez? Ele fez uma prótese que já tinha várias ausências, né? Já tinha aquela janelona Entendi. no dente, fez uma prótese tipo dentadura. E eu falei para ele, senhor, a melhor coisa é o senhor fazer o implante. É o protocolo que a gente chama. O que é o protocolo? A gente coloca aí de 4 a 6 parafusos e repõe todos os dentes. E a pessoa pode voltar a mastigar, não tem restrição alimentar, não sai da boca, escova o dente, não vai passar mais vergonha, nada disso. Mas qual que é a diferença do implante para a prótese? A prótese, a prótese é aquela que põe e tira da boca. A prótese ela tem várias restrições alimentares, ela leva só 20, 25% da mastigação, sai da boca, a gente sabe que dá um pouco de mau hálito também, fora todo o desconforto de, até para ter vida íntima, para beijar, essas coisas incomoda bastante. Então, a principal diferença é essa, ela não sai da boca, não tem restrição alimentar, pode comer o que quiser. É outra vida, né? Pode beijar na boca. Pode beijar na boca, pode passear, pode Olha pular na só. piscina que não vai cair o dente. Cara, é o tipo de coisa que a gente não pensa, né? Não Exatamente. enfrenta esses problemas. Exatamente. Nunca passou na minha cabeça que uma pessoa com dentadura não. Mas você vê, tem muita gente que se restringe de viver muita coisa por conta disso. Ah, eu não vou fazer um cruzeiro porque eu tô com dente. E eu vou pular na piscina lá, não vai dar.
Ah, eu não vou passar o Natal na casa do fulano, porque lá não dá para comer. Eu tô com esse dente aqui, eu passo vergonha. Vai ter lá uma leitoa pururuca, vai ter um torresmo lá, vai ter um franguinho. E a gente escuta muita história. Esse, como é o meu dia a dia, eu conheço. Tem muita gente que sofre mesmo. E aí tem vários casos, né? Tem gente que não faz porque acha que é muito caro, tem gente que não faz porque tem muito medo, tem gente que não faz porque acha que não é para ele, tem gente que não faz porque tem diabetes, pressão alta e acha que não pode fazer. E nenhuma doença dessa, pressão alta, diabetes, colesterol, nenhuma dessas são doenças que proíbem a pessoa de estar fazendo reabilitação, de estar fazendo. Até porque, eu costumo falar para meus pacientes, né? A maioria dos clientes que acabam fazendo, fazem depois de 60, 70 anos. E a maioria acaba tendo pressão alta, diabetes, por idade que tem essas doenças. E, assim, dentre dessas pessoas, qual que é o principal medo que elas têm, você vê? Hoje a gente trabalha bastante com um paciente muito traumatizado. O que é traumatizado? Alguém que teve alguma experiência ruim. Ou que tem muito medo de agulha mesmo, ou tem medo de dentista. Então a gente tem algumas técnicas, algumas tecnologias lá na clínica que a gente trabalha. Então o que a gente faz? A gente dá um remedinho pro paciente, meia hora antes da consulta, ele vai ficar super tranquilo, vai ficar super relaxado. Ele já entra no consultório já diferente. Tem paciente que já entra dormindo, sou bem sincero. E se tiver mais ansioso ainda, a gente tem o óxido nitroso. O que é o óxido nitroso? É uma tecnologia, o paciente vai respirar com oxigênio e o óxido nitroso pelo nariz, que vai dar um relaxamento maior e mais sossegado. Em caso de intervenções mais severas, cirurgias maiores, a gente tem também, a gente trabalha também com médico parceiro. O médico vai até a clínica, faz anestesia geral, o paciente acompanha todo o procedimento para poder fazer. A gente tem pacientes que não podem fazer implante convencional. O que é implante convencional? É esse que vocês veem por aí, porque ele não tem osso. Tem que fazer um implante zigomático. O implante zigomático é um implante maior, coloca numa região, o zigomático é esse osso aqui. Então, a gente coloca um implante maior nessa região para poder fazer. Então, como é uma intervenção um pouco mais agressiva, a gente só trabalha com médico anestesista. Então, a gente traz o médico anestesista, faz a anestesia no paciente e faz cirurgia lá. É bem interessante. Não, hoje em dia não tem porquê não ter seus dentes fixos. Não tem porquê. Eu tenho muitos casos de pacientes que sofrem algum. Estou com um caso lá, uma paciente tentou fazer implante há 8 anos atrás, não conseguiu fazer, fizeram alguma coisa que não deu muito certo, e agora ela tá fazendo agora, tá finalizando agora, fez o zigomático e tá super feliz já com o resultado, só com o provisório, porque o provisório já sai na hora, né? O paciente não fica sem dente nenhum dia. O paciente fala, não, mas vai tirar o dente, como eu vou ficar sem dente? Não, você já sai com o dente na hora. Já coloca o implante, já claro, claro que tem algumas restrições, mas pode comer. Vai comer uma maçã já. Não vai comer uma maçã, um torresmo, mas você já pode comer arroz, feijão, carninha, saladinha. Esse no pós-operatório, mas depois de 10, 15 dias ele é normal. Me fala, por que acontece de algumas pessoas não terem osso? Normalmente, a pessoa quando perde, fala assim, perdeu o osso. Não é que perdeu o osso, perdeu a altura do osso, né? Não vai ter problema nenhum. Dá até para usar prótese às vezes. Mas normalmente ela vem em decorrência da periodontite. O que é periodontite? Periodontite é uma doença que dá na boca por conta da má higienização. O que é a má higienização? Eu sempre escovei o dente, sempre escovei o dente. Pessoal, só escovar o dente não resolve. Você tem que escovar o dente, você tem que passar o fio dental e tem que fazer acompanhamento com o dentista. Não tem jeito. Tem que fazer acompanhamento cada 6 meses. Eu até lembro da época da graduação, né? Tinha um professor meu que falava assim, a gente fez uma pergunta, o que é mais importante, escovar o dente ou passar o fio dental? O professor falou assim, os dois são importantes. Fazendo um paralelo, o que é mais importante no carro? A roda ou o pneu? O que é mais importante, a roda ou o pneu? Os dois são importantes. Sem o outro. Exatamente. Para escovar o dente é a mesma coisa. Não adianta você só escovar e não passar o fio dental. O professor até brincou e falava assim, se fosse me escolher, eu escolhia só o fio dental. Eu ficava sem escova, mas não ficava sem o fio dental. O que acontece? Por que do fio dental? Porque essa sujeirinha que fica no meio do dente é ela que vai dar a gengivite e a periodontite, que é essa doença tão grave que depois começa a ficar dente mole, começa a dar inflamação, mau hálito, dente mole e cai. O dente cai. Então, assim, é uma doença silenciosa que vai atacar depois dos 45, 50, 60 anos,
por conta de muitos anos negligenciando todo esse cuidado bucal. E fio dental, pô, eu acho que não é todo mundo que usa com frequência, não. Eu mesmo Não, esqueço direto. não é, infelizmente Sempre não é. levo puxão de orelha porque Não, e fio todo mundo mesmo. dental. Eu mesmo fui começar a usar fio dental direito depois que eu entrei na faculdade. Depois do que o professor deu uma aula da importância do fio dental, eu falei, não, esse negócio é importante mesmo. Então até fica uma dica aí. O que eu faço? Eu coloco lá no box do banheiro lá o fio dental lá. Então toda vez que eu vou tomar banho à noite, eu já passo fio dental para não ficar sem. Porque realmente é muito diferente a boca de um paciente que usa fio dental de um paciente que não usa. E vou ser bem sincero com você, quem não usa vai ter consequências no futuro. Vai ter consequências no futuro. Vai acabar perdendo um dente, vai acabar tendo algumas consequências. É o impacto do sorriso na vida das pessoas. O sorriso, né? Eu trabalho com isso há 20 anos, né? E eu pego o caso de pessoas que não estavam saindo de casa, pessoas que estavam com dificuldade de arrumar emprego. Eu já peguei casos de pessoas que não estavam conseguindo emagrecer porque não conseguia ir para academia, porque não conseguia ter uma vida saudável. Então, assim, eu costumo dizer que assim, o sorriso é o básico do básico, né? As pessoas merecem ter um sorriso, as pessoas merecem ter dentes, né? Porque além de ser estético, ele é funcional. Você precisa dele todo dia. Para mim, estar aqui conversando com você, eu preciso do meu sorriso, eu preciso dos meus dentes. Para estar aqui tomando um café, eu preciso dele. Então, o impacto é muito grande, né? E como a gente estava conversando aqui, né? A gente que tem os dentes, é normal, é natural. É que nem a gente nunca passou fome, né? Quem passou fome sabe qual é a dificuldade. A gente sempre teve dente, então a gente não sabe a dimensão disso. Mas eu escutando todos os dias, eu posso te dizer que o impacto é enorme. O impacto é enorme. A pessoa muda, né? A gente coloca dente hoje na pessoa, na outra semana ela vem, parece que mudou. Vem maquiado, vem arrumado, troca de roupa. A gente fica até só a secretária de dentro, doutor, o paciente chegou aí, nossa, mas tá tão diferente, você mandou ela vir arrumada? Eu falei, não mando ninguém vir arrumado, não. Aí você vê realmente como que a autoestima muda, né? Ah, Porque aquela história, né? Um sorriso bonito não combina mais com aquela pessoa, mais ou menos, com aquela roupinha desarrumada, aquele cabelo bagunçado. Então, eu não tenho dúvida de que impacta. ela até se sente mais disposta em se arrumar, né? Com certeza. Antes talvez estivesse desanimado. Mas a gente fala assim, não combina mais, né? Aquela pessoa, aquele sorriso bonito não combina mais com aquela pessoa feia, com aquela roupa mais ou menos, né? Precisa realmente é um revigorar da alma, né? O sorriso é algo muito forte. E me fala uma coisa, é aquilo que dizem que o implante é para rico, que é muito caro. Verdade, isso aí, doutor? Isso daí já foi uma verdade, né? Realmente o implante, quando começou, como aparelho, quando começou, ou até o próprio dentista, quando começou, realmente era algo para rico, né? E o pobre só ia no dentista para arrancar o dente, ou quando estava doendo muito, né? Hoje em dia, o que eu posso dizer, a maioria dos nossos clientes são pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que muitas vezes ganham um salário mínimo e conseguem realizar o seu sonho de colocar um protocolo, conseguem realizar o seu sonho de colocar o seu implante, porque já realmente não é dos tratamentos mais baratos, mas é a melhor solução hoje em dia. Devolve tudo, né? A pessoa Devolve tudo, né? volta a se alimentar melhor, E, 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 é, digestivo. e assim, você vai comprar uma prótese, você coloca a prótese, daqui 2, 3 anos tem que trocar. Daqui a pouco tá machucando, tá incomodando e a prótese vai, infelizmente, vai machucando outros dentes, vai te dando outros problemas. O implante não, o implante você coloca, eu tenho casos de pacientes que você vê lá com 20, 30 anos usando implante, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Então, assim, é questão de cuidar a manutenção e vai embora. Quanto tempo que dura um implante? Cara, o implante é algo relativamente novo. Mas eu já vi casos, estudos, né? Eu não, porque eu tenho só 20 anos de profissão. Mas eu já vi casos, estudos com pacientes com mais de 40 anos com implante na boca. Alguém que colocou na década de 80 e tá aí com implante na boca até hoje. Mas precisa fazer alguma manutenção. A manutenção no dente, no implante, na boca, na prótese, ela é uma regra geral para tudo, né?
É que nem você comprar um carro, tem que fazer manutenção. Que nem você comprar qualquer coisa, tem que fazer manutenção. Então, a manutenção o ideal é fazer cada 6 meses. Com o dentista, ok, está tudo Fazer bem. manutenção Fazer é uma como se fosse limpeza. cuidando dos seus dentes mesmo. Exatamente, fazer Limpeza. uma limpeza. A gente vai tirar uma radiografia, ver se está tudo bem. Se precisar, no caso do protocolo, a gente tira, faz a limpeza e põe de volta. Procedimento super simples, indolor, sem anestesia, sem nada. Tira, solta os parafusinhos, põe, limpa, põe de volta e acabou. Super simples. Legal. 6 meses, então, continuar cuidando como se os dentes Continuar fossem seus. cuidando. E pega cárie, se a pessoa não cuidar e tudo. Não, implante não pega cárie. Implante não pega cárie. A cárie, ela só pega em dente, esmalte, dentinho. O que pega no implante, se não cuidar, a mesma doença que deu no dente, que fez perder o dente, que é a periodontite, ela pega também no implante, chama periimplantite. Então, a periodontite, ela come a raiz, ela come o osso em volta da raiz. A periimplantite, ela come o osso em volta do parafuso. E aí sim, se você não cuidar, você acaba perdendo os implantes. E aí, para depois colocar de novo. A maioria dos casos dá para pôr. Hoje tem muita tecnologia, tem muita coisa que dá para pôr. Ou através de enxerto, ou colocar em outra região da boca. A gente já fez muitos casos assim, de pacientes que perderam, por falta de higienização mesmo. A gente refez e deu para fazer. Mas assim, e tem pacientes que cuidam, já tá com 15, 10, 15, 20 anos e sem problema nenhum. Meu pai e a mãe são pessoas que têm implante que eu coloquei na boca há 15 anos atrás, tá aí até hoje sem problema nenhum. Mas tem clientes que realmente não cuidam, já tem uma certa propensão, 4, 5 anos, se não cuidar, perde. Imagina fazer um investimento desse. Sim, é que nem um carro zero. Você tira o carro zero agora. Você não faz manutenção 4, 5 anos. O que acontece? De um motor. Não tem como, Não troca o óleo, anda. Exatamente. Só anda. Tem que trocar pneu, tem que trocar óleo, tem que fazer manutenção. Não é só rodar. Coisa simples, às vezes, né? Fazer Exatamente. fio dental, escovar e A manutenção do implante é basicamente igual a manutenção da boca. É escovar, passar fio dental. A gente tem uns aparelhos modernos hoje que ajudam a fazer higienização, que chama Waterpik, que é um irrigador oral para fazer higienização. Inclusive, os pacientes que fazem implante na clínica já ganham esse aparelho lá, já dá o Waterpik lá para fazer higienização. Não tem grandes segredos, não. Só tem que cuidar. Waterpik? Chama Waterpik, irrigador oral. Ele joga um jatinho de água pressurizado para limpar por dentro, onde fica entre o dente do implante, o parafuso e gengiva, para limpar essa região. Um jatinho de água. Pega lá, como se fosse por baixo do dente, assim. Ela entra assim, entre a coroa e a gengiva e o implante. 6 meses. Esse jatinho de água todo dia. Ele faz em casa. Faz em casa, é um aparelho que você vai usar em casa, esse tamanho pequenininho assim, usa lá no banheiro, coloca água, carrega igual o celular na tomada. Sério? Caralho. E eu uso ele para fazer higienização. Fácil demais, coisa, hein? Tá, esse aparelho é antigo, nos Estados Unidos ele é da década de 90. Aqui no Brasil, eu já indico esse aparelho, já praticamente desde quando eu me formei, já tem uns 20 anos que eu indico ele, só que agora popularizou, agora tá muito mais fácil ter ele aqui no Brasil, com um monte de site, um monte de lugar para vender, é mais fácil de ter, de achar, de comprar. A gente na época trazia até de fora. Mas ele é só para quem tem implante. Não, ele também serve para quem tem coroa, Sim. e até para quem tem dente também, ele é bem recomendado, assim, tanto que quando eu pegava pacientes, às vezes pegava um paciente, nossa, o senhor tá com a boca tão perfeita, tão boa, o que você faz? Eu tenho o Waterpik. Então, às vezes era gente que tinha costume de ir para fora, conhecia outras tecnologias e já usava. Mas qual que é a vantagem de usar no dente mesmo? A vantagem é que, lembra aquela sujeirinha que eu falei que fica no meio do dente? Ele tira. Dá jato da água e... Ele não... Você vai ter que continuar usando fio dental, né? Mas ele tira. Ele tira bastante disso. Então ele muda bastante o perfil da boca do paciente. É tipo lava-jato do dente. É o lava-jato do dente. Impressionante. Me fala uma coisa. Eu percebo que quem tem implante, às vezes, fica com um dente muito parecido com os dentes antigos, né? É um molde que usa conforme o tamanho do dente da pessoa? Como é que funciona isso?
O dente ele é personalizado, né? Então ele é confeccionado como o cliente quer que ele seja feito. Então lá na clínica a gente personaliza. Então o cliente chega lá, a gente vê o que o cliente está buscando. Às vezes o cliente chega até já sem dentes, ou chega já usando prótese, ou chega com a ausência de um ou mais dentes. Então a gente simula o sorriso através de um aplicativo lá para o cliente ver como é que é feito, faz um antes, um depois, para ele ver se é isso mesmo que ele quer. E depois também tem o teste que a gente chama. O que é o teste? Você vai aprovar o dente, eu vou aprovar o dente, nós dois vamos aprovar o dente para depois ficar. Porque tem gente que tem o sonho de ter um sorriso mais branco, maior, menor, e dá para fazer. Hoje em dia dá para fazer e é algo relativamente simples. Por isso que fica realmente personalizado, do gosto do cliente. Lá naquele aplicativo. Isso. Você, inclusive, simulou meu sorriso, Sim, né? é E isso tudo. mesmo. Mas você consegue personalizar também a simulação? Na simulação eu não consigo Ah, personalizar tá. muito, mas eu consigo. A gente tem dois aplicativos, tem aquele que eu mostrei para você e tem um outro que personaliza mais para quem tem dente. E aquele é para quem não tem dente. Esse que personaliza para quem tem dente, lá eu consigo fazer clareamento, consigo aumentar dente, eu consigo fazer várias coisas. A gente tem dois aplicativos que a gente trabalha para simular o sorriso. Hoje tem muita tecnologia. Ah, então você sempre chega no ideal primeiro no aplicativo para depois fazer. Exato. Normalmente a gente mostra para o cliente, já vai ser isso mesmo que ele quer. Ah, doutor, eu quero fazer umas facetas, quero mudar tudo aqui. Vou mostrar uma foto, é isso aqui? Não, isso aí ficou muito. Quero menos branco, ou eu quero um sorriso que apareça menos. Quero ficar um dente bonito, mas quero mais natural, para minha idade, para o meu tom de pele. Então a gente pode ir personalizando mesmo. A gente tem um aplicativo que vai mostrando várias etapas como pode ser feito. É bem legal. E é feito com o que o dente? É resina? O dente tem dois materiais, né, que podem ser feitos quando a gente fala de facetas, de mudar a estética do dente, né? Pode ser de resina ou pode ser de porcelana. Quando é implante, é só porcelana. A gente coloca o parafuso, o dente é só porcelana. Mas quando você quer mudar a estética do sorriso, tem dois materiais, resina e porcelana. A porcelana é um material mais duro, mais durável e acaba tendo uma estética melhor. Mas hoje em dia, com a tecnologia, as resinas são muito parecidas com a porcelana. Então, o resultado final de uma resina, uma porcelana, para quem não conhece, é muito parecido. Grande diferença. Custo, resina mais barata, porcelana mais cara. Resina, com o tempo, 3, 4 anos, é recomendado muitas vezes trocar. Tá? Então, você tem que trocar, tirar e refazer. Isso tudo tem que ser avaliado. Se estiver sendo bem cuidado, pode ser que dure até mais. E você falou agora de resina, faceta, tem um procedimento chamado das facetas, né? Que o pessoal tem colocado para aqueles dentes mais brancos e tudo. Lente, né? Lente. Lente, faceta é a mesma terminologia para a mesma coisa. Ah, tá. Então, as lentes de resina, o dentista vai desenhar na hora. Ele vai, na hora, trabalho manual, desenhando dente a dente, no que você quer. Então, o que você quer? Eu quero um dente mais branco, quero um dente mais fechadinho, quero um dente maior. Então, ele vai desenhando dente por dente dessa forma. Ah, eu quero só o dente da mesma cor, mas eu quero que feche o buraquinho. Então, faz da mesma cor, só fecha o buraquinho. Então, e tem uns testes que a gente chama, né? O dentista vai, desenha, mostra pra você. Ah, ficou bom? Ah, não gostei. Quero mais claro, quero mais escuro. Teste, como assim? É um teste. A gente coloca a resina da forma que vai ficar e coloca pra você ver. Só bom. Faz o dente mesmo ali, só Faz o que dente na uma hora. versão teste ali. Uma versão teste. Gostei. Então, gostou, a gente faz. Porque é a mesma resina que vai fazer o trabalho final, é a resina que vai fazer o teste. Então, põe na sua Qual a boca. diferença? Gostou? É a mesma resina. Só que Gostou? gostou, faz. Não gostou, a gente troca. Ah, que é fixo. Não, ele não é fixo. Ele vem tipo uma massa mesmo. O dentista pega a massinha e vai desenhando na sua boca. E coloca na sua boca para ver se você gosta. Se você gostar, ele faz dessa forma. Se não gostar, não, doutor, não gostei, quero mais branco. Muda a cor, pega a resina outra cor. Faz com a resina mais branca. Ah, gostei. Ah, não gostei, quero um entre um outro. Vai Parece que mexer. dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Uma boca de faceta, uma parte só superior ou só inferior, demora em média uma pessoa de 4 horas. Então é uma manhã, uma tarde, um profissional lá sentado para fazer pelo menos 8, 10 dentes. É uma consulta demorada. Sim, é um
tempo rápido, pensando. É rápido. Pensando assim, É é rápido. quase uma obra de arte que você está fazendo ali Mas na é uma obra de boca. arte. São poucos dentistas que fazem com habilidade isso daí. São poucos dentistas. Tem que ser especialista nessa área para fazer isso daí. Mas afinal, o que, que é exatamente a faceta? Porque eu já vi que tem uns que o pessoal meio que serra o dente, aí encaixa. Então, essas que serra, que encaixa, quando precisa. A gente quase não tem desgaste. Porque já tem uma tecnologia. Só quando o dente está muito torto ou algo assim que vai alinhar, quero que a linha esteja. Então, desgasta, tira essa curvinha aqui para encaixar as porcelanas. Agora, se for resina, só tira as pontinhas e vai desenhando com a resina. A gente pega realmente uma bolinha, assim, uma resininha, tira do tubo e vai colocando e vai desenhando. É um trabalho manual mesmo, é um artesão do dente, né? É isso aí, vai Dá um nome, uma desenhando. franquia pra você abrir também, ó. Artesão do Artesão do dente. dente. É tipo isso. Caramba. É tipo isso, vai fazendo tipo na hora mesmo. Não, a princípio eu pensei que fosse, sei lá, uma impressora 3D e tal, que você faz o projetinho aqui. A gente tem também as impressoras 3D, mas a impressora 3D é mais para porcelana. Tem também hoje resinas que já estão saindo aí, facetas de resina em impressora 3D, e que tem carga cerâmica, que a gente chama, né? Que no bloco de resina ele tem carga cerâmica, então ele tem a mesma força, mesmo efeito, mas não é a mesma coisa que a porcelana. Tem muita coisa saindo, tem muita coisa nova, muita coisa boa vindo por aí. A gente tem até um projeto de ter um laboratório dentro da clínica lá para poder fazer isso daí. Para poder já escanear na hora e já poder fazer o dente na hora. E dá diferença do material que está usando? Tá? Assim, sente na boca, passa língua. Porque eu penso a resina, eu penso numa borrachinha. Na borrachinha. Não, ela é totalmente lisa, né? Igual quando você faz uma restauração. 2, 3 dias acostumou. É a mesma coisa. Fez ali a resina, a porcelana, 2, 3 dias, uma semana, se acostumou e vida normal. Mas qual escolher? Assim, qual é melhor? Por que escolher um ou outro? Aí depende, é muito individual, né? Tem que ver cada caso para avaliar o que você está buscando e o que você pode hoje, né? Eu costumo dizer assim, né? Quando você vai fazer uma boca, né? É que nem reformar uma casa. Tem várias formas de você reformar uma casa. Às vezes dá para você reformar a casa num dia, numa semana, num ano. Tem várias formas de você reformar uma casa. E tudo isso depende do quê? Da disposição do paciente, da condição financeira, do tempo dele. Então, cada caso tem que ser estudado individualizado. É o que a gente faz lá na clínica. A gente faz uma consulta inicial individualizada para entender a situação do cliente, ver onde que ele quer chegar hoje com esse tratamento e qual é a prioridade dele. É a diferença de valores mesmo? A diferença é, tem valores e tem resultado final. E durabilidade. A resina ela é mais indicado para que caso? As duas têm a mesma indicação, tanto resina quanto porcelana. Mas a porcelana ela vai ter uma durabilidade maior. Porcelana, se for bem cuidada, a ideia é que dure o resto da vida. A resina não. A resina é indicado trocar a cada 3, 4 anos. Que é uma manutenção um pouco maior. Dá muita diferença de valor? Dá muita diferença. Dá muita diferença. Que é outro trabalho. É realmente outro trabalho. Mas a resina, vamos supor, esses 3, 4 anos aí, depois na hora de trocar, não é complicado? Não. Hoje tem bastante tecnologia para isso. A gente trabalha até com laser, por exemplo. Para tirar a resina, tira com laser. O laser tira e que ele não vai afetar o seu dente. Não vai afetar o remanescente. Ele vai tirar só a resina. Universo à parte aí. Evoluiu muito, né? A gente tem muitos recursos, cada dia mais. Legal. Eu tenho um amigo que ele tem 2 dentes de leite. Ele tem mais de, sei lá, deve ter uns 30 anos, mais ou menos. 2 dentes de leite. Aí, segundo ele, cresceu, o dente não caiu, ficou lá. E ele deixou lá. E aí ele foi. Não caiu, ele foi no dentista, o de cima começou a nascer para fora e não empurrou. E aí ia ter que fazer cirurgia e tudo, ele optou por não fazer, não estava trabalhando em nada e tal, deixou lá. Já pegou alguns casos assim, vai ficando, só que não é legal, porque em algum momento ele vai ter que fazer isso daí. A gente recomenda fazer o quanto antes. Por que fazer o quanto antes?
enquanto ele é jovem, ele tem mais saúde, os dentes estão movimentando ainda. Depois de uma certa idade, vai parar e vai ficar lá. Como é um dente de leite, ele com o tempo vai diminuindo a raiz e vai acabar caindo. Você pode perguntar pro seu amigo, ele toma muito cuidado com esses dentes para não cair. Ele inconscientemente se restringe de mastigar várias coisas. Ele tem medo de cair, porque em algum momento vai acabar caindo esse dentinho dele aí. Esse, tipo, ele tiver com 50 anos e cair, fica mais difícil de fazer alguma coisa. Ah, se cair eu coloco implante. Às vezes nem dá para colocar implante, porque o outro está lá. Eu não consigo pôr implante em cima do outro que está lá. Então, tem que ver se vai tirar ou não esse daí. A gente já pegou muito caso assim, o paciente vai negligenciando, vai deixando, achando que qualquer hora eu resolvo. E aí, nesse qualquer hora, às vezes vem numa hora que não dá para resolver mais. Não dá para resolver mais. Então, sempre dá para resolver. Mas chega, se tivesse resolvido 20 anos lá atrás, era mais fácil. Ele pode, seu amigo tem 30 anos, ele consegue, de repente, hoje, colocar um aparelho que vai puxar esses dentes para o lugar. Daqui 2, 3 anos ele está com o dente no lugar. Acabou. Está resolvido o problema dele. Agora, se ele for deixando até cair o dente, aí talvez não dê para fazer isso. Eu imagino também que de repente a boca vai diminuindo também o espaço ou não? Porque o dente permanente ele é maior, né? Ele é E o maior, dente mas dele já é bem juntinho. Eu fico, nossa, não tem nem espaço, eu acho, agora pro outro. tem que avaliar caso por caso. Mas o dele, provavelmente, o espaço ele não perde, porque o direito está lá mantendo o espaço. Entendi. A hora que cair, se ele deixar, ele perde espaço. Aí ele vai querer colocar um provisório, alguma coisa, para não ficar sem dente, fica chato ficar sem dente. Né? O ideal é buscar ajuda para resolver isso aí. Vou mandar ele, né? Sei lá. Manda lá. Ó, conversei com o rei do dente, ele falou que você tem que se cuidar. Manda lá que a gente vê. Dá um parecer para ele. E que outros casos difíceis, assim, tudo que você já pegou lá na clínica? A gente pega bastante coisa, né? Mas uma coisa que eu pego muito, né? De gente que, como nós já falamos aqui, que já passou por muito trauma, ou até por algum trauma recente, ou pessoas que até pagaram para fazer implante em algum lugar e não tiveram sucesso, não tiveram seus dentes recolocados, fizeram implantes e acabaram perdendo, né? Por isso que eu super entendo, né? Hoje em dia, cada vez mais existe uma ansiedade, uma ânsia, porque eu quero resultado, quero resultado. Mas lá na clínica a gente faz o passo a passo. O que é o passo a passo? O paciente chegou, ele tem que apresentar os exames de sangue dele, tem que apresentar os exames de imagem, tudo isso certinho antes de fazer a cirurgia. Recentemente peguei uma senhora que fez implante em outro lugar e não teve os dentes colocados, disse que passou por várias complicações, que foi parar até no hospital, teve um princípio de sepsemia, que é algo mais complicado. E ela ainda está sonhando em fazer os implantes. Achei muito legal, que ela ainda está sonhando e foi lá para fazer. Tadinha, ela tá ansiosa, ela quer pôr o dente. E ela tem uma certa condição, então eu quero saber quanto fica, eu vou fazer com o senhor foi muito bem recomendado. Falei, legal, nós vamos fazer sim para a senhora, mas antes nós vamos fazer esses exames aqui, ó. Para entender por que a senhora fez e não deu certo até hoje. E já era para estar com esse dente aí. A senhora tem história que ela está tentando fazer já faz 5, 6 anos. Fazer todos os exames de imagem, fazer exame de sangue, ver o que está acontecendo. Tem alguns casos raros, mas existe casos, por exemplo, de paciente que tem alergia ao titânio, ao implante, que é algo raro, mas existe. É 0,0 tantos por cento de pessoas que vão ter alergia ao titânio. Então hoje a gente tem alternativa ao implante de titânio, coisa que se fala pouco. A gente tem implante de porcelana, implante cerâmico, que a gente faz também se precisar. Só que por que eu falo se precisar? Porque é um implante diferenciado. Ele existe um curso operacional sobre o implante de porcelana. Mas se for diagnosticado através de exames que essa pessoa realmente tem alergia ao titânio, é a opção para ela. Essa senhora ela fez os implantes e acabou perdendo, acabou tendo que tirar, teve muita dor, muitas complicações. Então, quando você for fazer um implante, quando for procedimento, a importância, antes de você pagar, ver se está tudo bem, ver se está tudo certo, está tudo bem com os exames, está tudo bem com as imagens, está tudo bem com a parte óssea, para fazer com segurança. Não, mas eu tenho diabetes, se ele vê no exame que eu tenho diabetes, ele não vai querer fazer o implante. Não, pelo contrário, nós vamos fazer, mas nós vamos fazer tomando todos os cuidados. Tem pressão alta. Mesma coisa, nós vamos fazer, mas vamos fazer tomando todos os cuidados. Vou omitir, então, né, o diagnóstico. Nunca omiti, com certeza, porque não é...
você ter diabetes, ter pressão alta, ter tido até um câncer, eu já tive todo tipo de casos lá na clínica. Eu tenho 90 anos, tem paciente com 90 anos que já fez implante lá com a gente. Então, assim, não são coisas que impedem o paciente de fazer procedimento, que impedem de voltar a ter seu sorriso. Mas são condições que requerem um pouco mais de cuidado. E nós vamos cuidar. Ah, toma mais um remédio, cuida disso daqui, cuida disso ali. A gente vai cuidar para que o sucesso seja, no final, seja sucesso, né? E não seja mais uma dor de cabeça para o paciente. Essa paciente de 90 anos, ela fez o implante com 90 anos. Fez o implante. Eu tenho algumas pacientes já com 90 e poucos anos, já tem algumas aí com 80, tem até mais, que já fizeram implantes e estão sorrindo aí com o dente. Porque, principalmente para quem usa prótese na parte inferior, na parte de baixo, a prótese ela machuca muito. Ela machuca, você vai falar, ela balança com a língua, você vai mastigar, ela sai do lugar. Então, na parte inferior, se não for implante, não fica legal. O paciente não consegue mastigar. Hoje mesmo eu atendi uma senhora que ela tinha 6 dentes na parte inferior. Desses 6, 3 ou 4 estavam mole e 3 ou 4 estavam mais ou menos. E ela foi lá com a ideia de fazer implante ou fazer uma prótese. Ela falou assim, mas eu vou fazer a prótese que é mais barato. Não, tudo bem. Só que deixa eu explicar para a senhora. Hoje, a senhora com 3, 4 dentes firmes, 3, 4 dentes mole, a senhora mastiga melhor do que no dia que eu colocar uma prótese para a senhora. Porque parece que eu vou tirar esses dentes mais ou menos, vou pôr a prótese e vou sair mastigando bem. Porque eu vou trocar 6 mais ou menos por uma dentadura que tem 12 dentes e eu vou mastigar. Mas isso não é uma verdade. A senhora vai começar a ter 12 dentes soltos na sua boca. A senhora está acostumada com 6 dentes presos na sua boca. Então, eu sou bem sério com a senhora. Se a senhora não for fazer os implantes, é melhor a senhora tirar só os 3 ruins, deixa os 3 mais ou menos e faz uma prótese em cima desses 3 dentes. Então, a gente trabalha dentro da clínica dentro de uma conscientização muito forte. Eu acho muito importante, no primeiro contato com o cliente, explicar para ele, realmente orientar. Porque é o que eu falo para o nosso dentista, quem teve estudo de orientação fui eu, não foi ele. Então ele tem que saber o que ele está comprando. Ele tem que saber onde que ele está entrando. Então não é simplesmente eu vou tirar e vou pôr uma dentadura. Ah, porque meu pai fez isso, que minha mãe fez aquilo. Tudo bem, mas eu vou te mostrar o que é. A dentadura devolve só 20% da mastigação, a dentadura machuca. Aí quando eu falei isso para ela, ela falou assim, é verdade, a minha irmã fez dentadura da parte de baixo e não usa. Tá aí a prova de que eu não estou mentindo para a senhora. Realmente a prótese, só a prótese solta não é legal. E acabou fechando hoje para fazer os implantes com a gente, vai fazer os implantes na parte inferior, tá toda feliz, tá animada. E uma senhora que morre de medo, tadinha, mas vai fazer com sedação, tudo, com o médico, e ela ficou muito mais calma para poder fazer. Legal. Como que é para você esse sentimento? De devolver o sorriso para as pessoas? Cara, quando eu comecei a fazer implante, há 18, 20 anos atrás, como todo começo, nada é fácil. E eu lembro que eu fiz o curso, terminei lá a especialização de implante. Aí eu comprei junto com um amigo meu um motor de implante. Nós compramos em 2, né? Dinheirinho apertado, grana apertada. Era eu, o Dr. Felipe. A gente dividia o motor de implante. E praticamente na verdade, não entrava paciente para fazer implante, porque eu era em clínico geral, atendia muita clínica geral. Aí um dia entrou um paciente lá na clínica, seu João. Aí, seu João entrou na clínica, paciente que veio. Chegou e fechou, na época, 6 implantes. Nossa senhora, arrebentei. Agora eu vou fazer implante. Fechou 6 implantes, pagou lá no cartãozinho de crédito. Fiquei todo feliz. Só que eu não tinha nem implante no estoque para fazer. Naquela época eu ligava lá e comprava, não sei o quê. Eu lembro como se fosse hoje. Eu liguei lá para comprar o implante. Ó, preciso de 6 implantes. Fica tanto. Falei, nossa, que implante caro, que negócio caro. Praticamente o que eu achei que eu ia ganhar, eu vou pagar nesses implantes, porque o material é caro, de fato o implante é caro. E o que eu fiz? Eu falei para ela assim, como é que eu faço para ficar barato esse implante aí? Não, o senhor tem que comprar uma quantidade grande, o senhor tem que comprar mais de 100. Eu, meu, só de 6, como é que eu vou comprar 100? Dá pra fazer. Então, eu vou pensar. Aí fiquei a noite inteira pensando, o que eu vou fazer? Aí eu conversei com Deus, que quando eu tenho dúvida, eu converso com quem entende, eu converso com Deus. E ele me deu uma iluminação. Ele falou assim: pode comprar o 100. Eita, nós, será que tá certo? Repete. Liguei lá, como é que faz pra pagar esse 100 aí? Ah, você pode parcelar em 10, 12 vezes. Tá bom, manda 100. Eu vou comprar 100. Otávio, eu comprei os 100 implantes. Pedi os 6 que eu precisava. Parcelei lá. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
Eu falei assim, agora eu vou vender implante. Essa história foi em 2009, 10. E de lá pra cá, Deus só me abençoou. Eu vendo muito implante. E até hoje é dessa forma. Eu só compro 100, 200 implantes. Deus me deu essa palavra esse dia. E, e desde então eu faço assim. Eu nunca comprei um, dois implantes. Sempre 80, 100 implantes. E Deus sempre mandou os pacientes. Até hoje. É por isso que eu acredito que a gente consegue ter bom preço, ter qualidade. E a gente trabalha dessa forma, dessa forma. Tudo é uma batalha. Nada é fácil para ninguém. Mas deu certo. Tá dando muito certo. Desculpa aí Ah, que eu vou chorar junto com a você aqui emoção. também. Mas é muito linda. A gente vai lembrando das histórias aí que acontece. E foi assim, foi natural, foi algo que aconteceu na época e eu fiz. Até na época conversava com outras pessoas, outros colegas. Você é louco, vai fazer isso, tá começando agora. Eu falava pra mim, conversei com quem entende. Melhor coisa, né? Conversar com quem Eu tem. conversei com quem entende. Ele falou pra mim fazer isso. E assim até hoje. A gente compra todo mês, quase todo mês, graças a Deus, 80, 100, né? 200, 300. Tem sempre implante no estoque para fazer. E é por isso que a gente é uma das clínicas que mais faz implante na região. Que bênção. Parabéns por essa história, por essa trajetória. E a gente vê que realmente você tem a vocação, né? Você tem amor pelo que Eu você gosto. faz, né? E para você não é só fazer uma cirurgia. Você fala, é devolver de fato, né, um sorriso para as pessoas. Eu acredito que Deus me colocou no lugar certo. E eu sempre tive uma coisa de querer ajudar as pessoas, né? E claro que todo mundo quer ser reconhecido também pelo seu trabalho. E para mim poder devolver o sorriso, né? Através de uma das especialidades mais, eu acho das especialidades mais legais da odontologia, né? Todas são muito boas e muito importantes, respeito todas, amo todas. Mas Deus me colocou como implantodontista e poder devolver o sorriso são pessoas que muitas vezes sofridas, que já ficaram muitos anos sem dente, ou que estão sofrendo com os dentes mole, certas coisas, e assim, para mim é uma alegria, porque assim, é raro o dia ou a semana que não tem um paciente que não tá lá para agradecer a gente, que não tá lá, que não leva um presente pra gente, ou que vai lá para gravar um testemunho, para gravar um vídeo, para agradecer que realmente mudou a vida, ou para levar algum conhecido que está com problema de dente. Então a gente é uma clínica da família mesmo e acolhe todo mundo para resolver mesmo. Assim, se a pessoa tá afim de resolver, eu dou um jeito, precisar parcelar um pouco mais, dar um jeito, eu tô lá para servir o próximo mesmo e ver os outros sorrindo. Isso aí. E fala, hoje você está sozinho na clínica? Que funciona? Não, hoje nós temos vários especialistas lá, né? Tem um clínico geral, tem uma endodontista especialista em canal, tem a especialista em ortodontia, tem o bucomaxilo, que são as cirurgias mais específicas. A gente opera também dentro do hospital para pacientes que são mais traumatizados. Até que no hospital a gente leva, Dentro do hospital. ou cirurgias maiores dentro do hospital. Se o paciente tem muito medo, ou se a indicação é dentro do hospital mesmo, por exemplo, ortognática. Ortognática é quando vai fazer o deslocamento do osso, tudo. A gente tem os dentistas parceiros que fazem dentro do hospital. A gente opera em todos os hospitais aqui da região. Vai fazer o zigomático. Não quero fazer na clínica, quero fazer no hospital cirúrgico, um centro cirúrgico. A gente faz também. Então, a gente tem hoje uma gama de todos os profissionais para atender lá. Então, hoje a gente tem uns 5, 6 dentistas que operam junto com a gente lá. Todas especialidades. É bem bacana. E todos eles têm essa visão sua? Você que treinou eles? Como é que é? A gente preconiza muito isso, né? Graças a Deus, a minha equipe é muito boa. A gente tem muito reconhecimento. Todos são muito elogiados. Sim, fui eu que treinei eles, eu até brinquei, eu que chamo atenção, eu que tô lá chamando atenção para que seja dessa forma, né? E tá nas minhas orações que a minha equipe possa entregar cada vez mais sorrisos e cada vez mais entender a necessidade do cliente. É o que eu falo, né? Nós estamos aqui para servir o cliente. Eu até brinco assim, quem que manda aqui? É o senhor? Não, eu não mando. Deus me coloquei como líder. Quem manda aqui são os clientes. Quem manda aqui são os clientes. Então, nós estamos aqui para atender eles.
Ah, mas esse paciente é chato, esse paciente é difícil. Cara, chato, difícil é você não ter grana para dar um presente pro seu filho. O paciente, você tem que aprender a lidar com ele. Cada pessoa tem um jeito. Eu também sou chato muitas vezes com o cliente. A gente tem que aprender a lidar com o cliente um pouco mais difícil. Não tem cliente chato. Eu até brinco, cliente chato é aquele que não paga. Quem pagou ele é legal. Perfeita colocação. E como que você faz para treinar o pessoal? Como que eles chegam até você? A gente normalmente chega por indicação, então um grupo de gente da região, né? E a gente tem alguns métodos, né? A gente tem reunião toda semana com toda a equipe. Hoje, por exemplo, como sou uma colaboradora nova, ela falou, nossa, eu gostei muito, vocês têm reunião toda segunda-feira de manhã, então eu posso falar o que eu tô sentindo, eu posso falar o que eu tô vendo. Com certeza, nós somos uma equipe aberta. Somos uma empresa aberta, nós somos 2025, então, se a gente não conversar, como é que faz? Então a gente tem treinamentos pontuais, né, para cada setor, a gente tem nossos manuais dentro da empresa, né, mas tem a reunião individual e em grupo toda semana. É realmente, assim, minha visão mudou muito a respeito de clínica e de empresa, né, porque eu sempre trabalhei muito como consultório, era eu e a secretária, eu e mais dois, três dentistas, não sei o quê. Mas não, eu aprendi que realmente a gente tem que operar como uma empresa, né? Tem que ter processos, tem que ter gestão, tem que ter a forma como o cliente chega, tem que ser a forma como ele é atendido, tem que ser a forma como ele sai, a forma como ele compra, tudo tem que ter processo. E hoje a gente tem muitos processos na empresa. Ainda falta muito, mas já tem bastante. E você mesmo que desenvolveu através da sua experiência, esses processos? A maioria deles, sim. A gente faz parte de muitas mentorias, né? Eu já participei de muitas mentorias. Eu sou coach também, sou Master Coach pelo Instituto IBC, Instituto Brasileiro de Caramba, Coach. olha, essa é novidade, não sabia não, doutor. Que legal. Eu gosto muito, eu já me desenvolvi muito, né, nessa área, né? Já tive com o José Roberto Marques algumas vezes. Também sou hipnoterapeuta, então já que eu gosto de me desenvolver, até brinco assim que eu tenho bastante curso na odontologia, mas eu tenho muitos cursos fora da odontologia na parte de desenvolvimento humano, que me ajuda muito pessoalmente, muito profissionalmente dentro das empresas, né? Então, eu tenho curso de perfil comportamental também. Então, quando eu pego um colaborador, eu já sei a forma que ele fala, a forma que ele gesticula. Ou então a gente faz os testes lá para ver como é que essa pessoa pensa, age, em que carga ele vai se adequar melhor, né? E até para a gente poder dar treinamentos, para a gente poder tá levando a empresa para outro nível. Você dá umas aulas pra gente lá na Vez Vale Ouro, Em breve. pegar a capacitação, ser legal demais. Deus quiser. E vamos fazer umas perguntinhas rápidas aqui. A gente sabe que o implante tem bastante mito, né? Aí eu vou com umas perguntinhas aqui, algumas frasinhas, você vai me falar se é mito ou se é verdade. Legal, fica à vontade. Implante dentário dói? Olha, implante dentário hoje é um procedimento super tranquilo e rápido de fazer. Hoje o implante demora em média 10, 15 minutos para estar fazendo. É uma anestesia local. Então, assim, tem dor? Tem a picadinha da agulha. Que hoje em dia tem pomada, tem sedação, tem um monte de coisa para inibir isso daí. O paciente traumatizado nosso, ele não vai sentir dor nenhuma, nenhuma. Ele não vai nem ver o que aconteceu. É assim que a gente trabalha. 10, 15 minutos o implante. 10, 15 minutos. Muito rápido. Vai ter já os parafusinhos prontos, o dentinho pronto da pessoa, depois é só ir colocar. 10, 15 minutos a colocação do implante, né? A parte da coroa, que é o dente propriamente dito, depois vai ser moldado para mandar fazer. Tá. Então a parte cirúrgica, onde todo mundo morre de medo, é 10, 15 minutos. Depois é tranquilo, não toma anestesia, não toma sedação, não toma nada. É moldagem, pôr a massinha na boca, tirar, mandar pro laboratório e volta para provar. Então a coroa que chama? Essa É a parte coroa, que é a própria que é o aqui, dente ó, 10, 15 minutos por coroa. por coroa. Começou a fazer 10 para levar. Não, aí se for fazer 10, vai fazer os 10 de uma vez, vai moldar os 10 de uma vez. Eu digo a coroa, fazer 10 coroas de uma vez. Se for fazer o implante, Isso, aí vai demorar 10 minutos cada um. 10, 10, 15 cada um. Aí você vai 10 vezes 10, aí vai dar 1h30. Ok. Uma hora e meia. Por exemplo, o protocolo que a gente chama, que é tipo, ou tirar todos os dentes, ou fazer 4, 6 implantes, que é fazer a boca toda, é normalmente de 1 hora, 1h30. Entendi. Que é esse aí. Hoje a gente só opera protocolo com sedação. Ah, doutor, eu tô bem, eu não tenho medo, não sei o quê. A gente só opera com sedação. Por quê? A gente preza muito pela experiência do cliente dentro da clínica. A experiência do cliente, para ser boa, a gente já sabe, com 20 anos de experiência, que com a sedação a experiência vai ser muito melhor. Muito melhor. Porque, por mais que a gente diga que é tranquilo, e de fato é,
Não é legal você ficar vendo, né? Não é verdade? É que nem você vai fazer uma endoscopia. Você fica sedado, você não precisa ver a endoscopia. Você vai fazer um implante, vai fazer o protocolo. A gente vai acompanhar, fica vendo. Então a gente faz esses procedimentos de protocolo especial todos com sedação hoje. O paciente não tem por que ficar vendo, não tem por que passar por esse estresse, por essa ansiedade. Então, todos os procedimentos de protocolo hoje é tudo com sedação. Aí só uma dúvida assim que eu fiquei do implante. Então, primeiro coloca a coroa, Primeiro coloca o parafuso, o parafusinho, que é o implante, né? é o implante. Depois que coloca o implante, que é o implante no osso, se precisar, vai esperar o tempo de cicatrização, que é da osteointegração, que é crescer em volta do parafuso. Em alguns casos demora de 3 a 6 meses. Dependendo de como travar o implante, quando a gente coloca o implante, tem um aparelho chamado torquímetro, vai medir o torque que entra no implante. Se der torque, já pode colocar a carga. Quer colocar a carga? Colocar o dente. Então, caramba, vai um tempinho aí, né? A pessoa põe 3, 6 meses, Exato. espera para ir colocar. Vai colocar o dente. Mas tem, se travou, tem a carga imediata. Que é carga imediata? A gente faz a cirurgia, travou, na outra semana já dá para moldar para colocar. Caramba. E aí isso depende Então, de que fator? isso depende do osso da pessoa. Tem osso tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, que é o osso, popularmente falando, um osso mais duro ou mais mole. Não tem osso melhor nem pior. É tipo de osso. É que nem tipo de sangue. Não tem sangue melhor nem pior. É tipo de osso. Então, e isso não tem como determinar previamente. Isso é só na cirurgia para ver se vai travar. Então, se travar, tipo, pode pôr carga. Pode fazer já logo em seguida. Excelente. Vamos para a segunda perguntinha aqui. Tem água aí? Tá tranquilo? Quem tem pouco osso não pode fazer implante. Mito ou verdade? Isso é mito, né? Porque hoje em dia, quem não tem muito osso, então já escutou por aí, você não pode fazer implante porque você não tem osso. Isso é mentira. Hoje em dia, com 20 anos, eu nunca neguei fazer um implante na clínica. O cara pode fazer implante sim. Tem vários recursos. Tem implante zigomático, tem um enxerto ósseo, tem várias outras alternativas. É mentira. E quais são os procedimentos para o enxerto ósseo? Enxerto ósseo, implante zigomático, né? Que é aquele que eu expliquei, que coloca o implante aqui em cima, para quem não tem mais osso. Aqui na parte inferior, vai pegar o osso aqui em cima. O implante zigomático como se fosse É um novo osso que coloca? É nesse osso. Aqui, você pôr a mão aqui, você sente um osso. Aqui, Aham. não sente? O implante vai entrar aqui e vai sair. O implante também na caneta. Mas é super tranquilo, você não vai ver nada. Faz uma semana, na outra semana já tá com o dente. E a parte de dentro aqui deve ser molinho. A gente é molinho. E é tecido mole que a gente chama, né? Gengiva, mucosa. Então é super tranquilo. E o enxerto, como que é? Tira uma parte da... O enxerto, hoje em dia, antigamente tirava uma parte de algum lugar. Antigamente até tirava da bacia, calça craniana, do queixo. Mas hoje em dia não. Você compra um osso. Ele, ele pode ser de origem de laboratório, né? Ou pode ser de origem animal. Pega osso de boi, de porco, eles fazem lá. A gente coloca. Ele tem um pozinho, é como se fosse um pozinho. Por exemplo, você tira um dente e quer usar aquela região que você tirou o dente para fazer então. Você tira, coloca o pozinho lá no lugar onde tirou, deixa ela cicatrizar. Ou então tem um outro que vem numa barrinha, parece um isoporzinho assim. Vem tipo um isoporzinho, é um osso, você põe lá o isoporzinho, acabou. Super tranquilo. Muito diferente. Na hora que você falou enxerto, eu achei, pô, vai tirar Exato. do bumbum ali. Mas antigamente a gente trabalhava dessa forma, tirava de vários lugares. Quando eu fiz especialização há 20 anos atrás, ainda tinha isso. Tirava muito aqui do mento, aqui, ó, fazia uma cirurgia extremamente agressiva aqui, tirar para tirar um pedaço aqui de dentro, então um pedaço do céu da boca, então da calota craniana, do quadril, já vi. Mas daí não fica faltando? Não fica porque tirava de uma região que não ia afetar esteticamente. Mas era bem isso aí mesmo, era bem loucura mesmo. Quando você fez, há 20 anos 20 anos atrás ainda era assim. Usava muito essas técnicas mais arcaicas aí. Não Evoluiu tinha. bastante nesses 20 Não anos. tinha. Evoluiu muito. Hoje mesmo nós compramos 40 e tantos enxertos lá. Compra tudo, vem no pacotinho lá, o isoporzinho lá, que é o ossinho, e vem e acabou. Não tem segredo. Ó, pra você ter ideia, no sábado, eu tava atendendo no sábado, chegou um cliente meu lá, antigo, ele é caminhoneiro até,
E ele falou assim, doutor, eu tava lá no Mato Grosso, lá em Sorriso, lá tava com dor de dente. A minha esposa falou, vai no dentista mesmo. Ela falou, não, só vou no doutor Antônio. Ele tem um pouco de medo, ele veio, aí veio de emergência no sábado. Aí falei, aí veio, tá com dor, tá com dor, tá com dor. Vai fazer a radiografia. Foi, fez radiografia, voltou, resumindo. Ele fez um canal no passado aí, e o canal deu problema, porque deixaram passar a lima no canal, e deu uma lesão na ponta do dente, deu uma lesão, e essa lesão começou a comer o osso tudo em volta. Tudo em volta. Aí nós vimos na radiografia, aí eu falei pra ele, ó, não tem o que fazer, tem que tirar esse dente. Então a gente já tira e já coloca o implante. Melhor já fazer isso hoje. Aí foi, tirei no sábado, não tava nem programado de cirurgia nada, mas tinha que fazer, tiramos o dente e fomos colocar. Só que aí a lesão tinha destruído tanto o osso, a gente não conseguiu colocar o implante. Nós colocamos o enxerto, tinha enxerto lá em estoque, porque é importante ter as coisas em estoque. Colocamos o enxerto lá nele, deu um pontinho, foi embora para casa, já conversei com ele, fez no sábado, já conversei com ele hoje, segunda-feira. Ele tá bem, tá tranquilo, inclusive já pegou o caminhão até ele viajar. Já tá com o dentinho provisório, não tá sem dente. Aí ele falou, doutor, tô super feliz, tirou a dor, resolveu, e ele fez o enxerto, agora ele vai esperar de 3 a 6 meses para o enxerto pegar, para depois fazer o implante. Tem muita tecnologia e é rápido. Foi uma cirurgia de 25 minutos. Extração, colocação de enxerto, tudo em 25 minutos. Vai pra cá. Vida normal. Ele falou assim: não vou poder comer a galinhada que a minha esposa fez. Vai poder comer a galinhada que a esposa fez. E a outra, o mito e verdade aqui. A gente já até falou sobre isso, né? Mas vou repetir. O implante é só pra gente rica? Não, não é só pra gente rica, né? É como eu disse, né? O implante ele popularizou cada vez mais, né? E a ideia nossa é cada vez mais poder atender todos os públicos, né? Tem muita gente hoje lá na clínica que ganha um salário mínimo e tá fazendo implante, tá fazendo protocolo. É para todo mundo. Vamos lá. Mito ou verdade? O corpo pode rejeitar o implante? Pode, o corpo pode rejeitar. Existem raros casos de rejeição de implante, até por conta do que eu falei. Pode ter alergia, pode ter uma rejeição, pode ser um paciente que não tomou medicação corretamente, pode dar infecção, pode acontecer sim. É raro, mas pode acontecer sim. Mas existe uma forma de mitigar o risco disso também. Tem, a forma é seguir as orientações, os pré-operatórios, né, medicação, exames, ver se está tudo bem, e tomar certinho. A gente faz lá um protocolo medicamentoso, a gente começa a tomar antibiótico pelo menos um dia antes da cirurgia. Para quê? Para quando a pessoa já vai fazer o implante, já está com uma cobertura antibiótica. Se ele já tá, se ele tiver, parece que está com uma infecçãozinha, não sabe. Se ele tinha uma infecçãozinha, já tá cessando já, e depois vai tomar 7 dias seguidos para não ter problema nenhum. E a gente, mesmo que o paciente perca, a gente repõe o implante. A gente é uma clínica que a gente repõe sem custo nenhum, vai repor de alguma forma e ele vai sair com o implante na boca. Você falou sobre a alergia, né, que algumas pessoas podem ter. Você chega a fazer algum exame para ver se a pessoa tem alergia? Se a pessoa tiver história, a gente faz. A gente faz. Se tiver essa paciente que eu falei do caso aí, ela está passando por vários exames, vai passar inclusive com uma alergologista parceira nossa, para ver se tem alguma coisa. Tem alguns exames para detectar se tem alergia. Mito ou verdade? Quem usa dentadura há muito tempo não pode mais colocar implante. Isso é mito, né? Porque tem gente que fala, não, eu uso dentadura já faz 10, 20, 50 anos, eu não posso fazer implante porque já deve ter perdido todo o osso, olha aqui para mim, não sei o que, não sei o que. Já fui no outro dentista, ele falou que eu não posso usar. Eu falei, mas ele fez exame? Ele fez um exame? Não, fez nada. Ele só olhou e falou que não dá para fazer. Eu falo assim, mas esses dentistas aí que tem visão de raio-x eu não tenho, né? Então a gente precisa fazer um exame, porque eu só consigo diagnosticar o paciente se ele pode ou não fazer implante com o exame de imagem. Então, assim, isso é mito. E a maioria dos pacientes nossos que fazem o implante são pacientes que usaram durante muitos anos prótese e dentadura. Mito ou verdade? Dá para colocar o implante e o dente no mesmo dia? Dá para colocar sim. A gente trabalha com a carga imediata, né? O que é a carga imediata? O paciente chega na clínica de manhã, a gente faz os implantes, já molda, a gente tem um protético parceiro que vai até a clínica para estar fazendo esse procedimento. A gente tem pelo menos uma semana no mês que a gente marca todos esses pacientes no mesmo dia ou na mesma semana,
que a gente traz um protético de São Paulo para estar fazendo isso daí. E ele faz no dia. Ele começa de manhã, entrega à tarde, 4, 5 horas da tarde, ele entrega o dente para a pessoa. Claro que tem as provas, tudo certinho para entregar. É bem bacana. Trabalho bem bacana. Mito ou verdade? O implante dura para a vida toda. Verdade. O implante dura para a vida toda. Como tudo, que é cuidado. Então, o implante ele tem que ser cuidado, né? Fazer manutenção cada 6 meses, fazer radiografia uma vez por ano, para ver se está tudo bem. Dura sim, só cuidar que dura. Mito ou verdade? Fumar atrapalha o sucesso do implante. É verdade. O fumo, o tabagismo, toda vez que você fuma, né, você aumenta a temperatura da boca. E aumentar a temperatura para quem está fazendo implante, para quem está no pós-operatório, não é legal. Então, aumenta o risco. Mas isso não impede de fazer implante. E a gente tem algumas dicas para quem fuma e faz implante, por exemplo. Então, assim, o cara não consegue ficar sem fumar. Claro que o ideal é ficar sem fumar. A gente toma alguns cuidados, dá algumas dicas lá na clínica para quem não consegue ficar sem fumar e fazer um implante. Ele tem que ficar pelo menos um tempo. O ideal é ficar 7 dias sem fumar. Mas tipo, eu vou fumar. Então, toda vez que você fumar, depois que você fumar, toma água gelada, toma um sorvetinho, toma alguma coisa, para não aumentar tanto a temperatura durante tanto tempo da sua vida. Que vício, maldito. Meu Deus do céu. É isso aí. Fala a verdade. Depois que coloca o implante, não precisa mais se preocupar com limpeza e cuidado? Mito ou verdade, doutor? Esse é mito, né? Eu faço um paralelo aí, né? Que nem, eu comprei um carro novo, agora eu não preciso mais cuidar, né? Precisa cuidar. Você compra um carro novo, vem até lá no manual, né? Lá na clínica é a mesma coisa. Você comprou o implante, vem com o manual. Agora você vai ter que fazer limpeza. Agora a gente entrega um certificado de garantia. Certificado de garantia do tratamento que você fez. Inclui fazer as manutenções a cada 6 meses. Pra você manter a garantia do seu tratamento. É que nem o carro. O carro tem garantia de 4, 5 anos, mas você tem que fazer a manutenção cada 3, 6 meses. Senão perde a garantia. Lá é a mesma coisa. Você tem que fazer as manutenções cada 6 meses para manter a garantia. Último mito ou verdade? Implante é só questão de estética, não de saúde. Repor um dente, né? Tem, tem, tem uma máxima, né? Que quando você perde um dente, é comprovado que quando você perde um dente, você prejudica diretamente mais 3 dentes. Então você perdeu um dente. Você vai prejudicar diretamente os 2 do lado dele e o de cima dele, que é o antagonista. Por quê? Com o tempo, esses dentes vão movimentar e vão perder não só a estética, como vão prejudicar a função. E a gente tem estudos que mostram, né? Os pacientes que perderam todos os dentes tem alguns fatores, mas um deles também é que começou assim, começou perdendo um dente, aí depois de 5, 10 anos, prejudicou mais 3. Aí teve que tirar mais um, esse mais um prejudicou mais 3, então você vai, matematicamente, você vai pondo aí, cada 3, 4, 5 anos, prejudica 3, perde um, prejudica 3, perde um. Vai indo até que perde. Então você vê muitas pessoas que já perderam praticamente quase todos os dentes de canino para trás. E começou assim. Nossa, começou, esse dente eu arranquei quando eu tinha 15, 20 anos e foi indo, foi indo, foi indo. Porque a nossa boca, ela trabalha de uma forma travada, que a gente chama. A nossa oclusão, ela tem que estar certinha com todos os dentes. Então, a partir do momento que você tira um dente, você perde esse travamento, você perde isso daí. E começa a movimentar os dentes. E movimenta aleatoriamente, porque não tem como dizer como vai movimentar. Conforme você mastiga, você fala, você come, vai movimentando. A importância de repor um dente é muito grande. Tem muita coisa envolvida. Então você tira hoje e fala assim, estou vivendo normal. Até como aqui. Sim, você come normal. Mas com o passar dos anos, isso vai te trazer consequências. Vai trazer consequências. Tem a extrusão. O que é a extrusão? A extrusão é o dente antagonista, você tirou o de baixo, o de cima é o antagonista. O de cima vai começar a descer. E até uma hora que você perde ele. Se for ao contrário, se você arrancou de cima, o de baixo vai começar a destruir, vai começar a subir, subir, subir. Até você perder ele. Porque, como eu disse, eles trabalham travados. Se você perde esse travamento, é que nem, imagina uma cerca. Tem todas as cercas lá, tudo certinho lá, com todos os arames. Aí tem um pau lá que você põe na terra, mas você deixa solto. Ele não vai prejudicar os outros?
Metaforicamente é isso. Esse daí vai começar a prejudicar, vai prejudicar os outros. Na boca a mesma coisa. Você tira um dente e deixa lá, vai começar a prejudicar os outros. Os outros com o tempo vai acabar saindo. Caramba, olha só. Tem muita coisa, tem muitos mitos e verdades em tudo isso. Acho que você conseguiu esclarecer boa parte deles, Que pelo bom. menos os mais importantes, assim. E agradeço, né, por você compartilhar aí seu conhecimento, trazer tanta informação útil aí para as pessoas. Espero que muitas pessoas possam ficar informadas agora, Que bom. tirar o medo, né, de fazer implante É. e ir na sua clínica lá, né? Agradeço o convite. Eu acho que assim, o medo, ele pode existir na nossa vida, né? Nós todos temos medo, mas não pode ser algo que paralise a gente. Não pode ser algo que nos impeça de viver ou de fazer as coisas. Eu posso até ter medo de estar aqui gravando, mas eu não posso deixar de estar aqui gravando, deixar de estar ajudando as pessoas por conta do meu medo ou da minha timidez. Não posso. E a gente não pode deixar o medo falar mais alto e não cuidar dos dentes. Ou até o financeiro. Perfeito, então, doutor, faz um convite, toma uma aguinha aí, tosse, para não cortar no meio da fala. Mas fica à vontade de fazer um convite para o pessoal conhecer a clínica do Rei do Dente. Queria falar para você que está querendo repor os seus dentes há muito tempo. Você que não está satisfeito com o seu sorriso há muito tempo. Queria convidar você para estar indo lá na clínica, tomar um café comigo, conhecer a gente, conhecer a nossa estrutura, se dar uma oportunidade para você de mudar a sua vida. Eu tenho certeza que esse ano ainda eu consigo te ajudar e mudar a sua vida. Fica aqui, fala com o pessoal aqui da clínica, vai lá falar com a gente. E ó, doutor, excelente, tá ficando profissional, hein? Tem que gravar story todo dia. Todo dia. Maravilha, doutor, muito. Ah, peraí. Antes de você ir, tem uma surpresinha pra você. Ó. Só uma lembrancinha, presentinho aqui, um mimo. Para agradecer a você por confiar na sua história, a nós, né? Prazer enorme, uma honra, satisfação ter você aqui com a gente. E espero que goste. Não faz muito bem para os dentes, né? Não é, mas faz bem pro estômago. Vamos tirar uma foto. Tá? Tirar uma foto do presente. Caramba, de bola. Foi excelente a conversa. Muito bom. Aqui a gravação já vai o tempo que deu. 1h15.